Boa noite, boa noite, boa noite. Mais um dia da nossa live. Eu sei que você está vendo esse vídeo depois. Olha ele todo, com carinho, com atenção. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olha nas minhas redes sociais, siga, compartilhe. E se você se interessou por esse assunto, dá uma olhada no vídeo todo, tudo bem? Por que eu tô falando isso? Porque geralmente quem pega esse início das lives é porque chegou depois. Porque as pessoas que estão aqui ao vivo comigo, elas vão chegando após esse 2 minutos do início da live, tá? E essa live depois ela fica disponível no Instagram. Então eu sei que você está vendo depois. Não pule. Veja todo o conteúdo dessa live. Não julgue pelo início, tá bom? Porque eu estou esperando as pessoas entrarem aqui. Tudo bem? Olá, doutor Tiago Pereira. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem com você? Iniciei aqui a live agora, esperando as pessoas entrarem. Não sei se você vai me dar essa honra da sua presença aqui. Tudo bem? E aí eu não sei, né, se entrou aqui, porque iniciei agora. Geralmente essa live ela começa às 8h10 da noite. Hoje está começando um pouquinho mais atrasado, né? Na paz, parabéns pelo seu trabalho, sempre te acompanhando. Cara, que bom escutar isso, que bom. Também acompanho o seu trabalho. A gente tá junto aí nessa caminhada, tá? Muito obrigado mesmo pelo apoio, pelo incentivo, tá? Isso é bom saber que existem pessoas validando o nosso trabalho, dando um feedback, uma direção ao norte. Tudo bem? E aí é muito bom saber que ter esse feedback, né? Muitas das vezes a gente não tem esse retorno de se tá indo legal, se não tá. Tudo bem? Na paz. Sempre na paz, né, meu amigo? Sempre na paz. Hoje a gente vai falar sobre frustração. Elaine, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, seja bem-vinda. Fique à vontade. Sinta-se em casa. Paloma, seja bem-vinda. Fique em casa. Hoje a gente está começando um pouquinho atrasado. Eu acabei de chegar a 5 minutos de uma reunião. E aí eu falei assim, caraca, será que vai dar tempo? E aí eu peço desculpa por estar começando um pouco mais tarde, mas acontece, tá? Stephanie, seja bem-vinda, Stephanie. Como que você gosta que te chame, Stephanie? Stephanie ou Daiane? Larissa Lohane, minha sobrinha linda. Caraca, minha sobrinha linda, maravilhosa, Larissa Lohane, a juíza. É, não é? A juíza. Te amo, sobrinha, te amo. Tá? Stephanie mesmo. Tá bom, então eu vou te chamar de Stephanie. Hoje o nosso tema é frustração. Tá? Aquele acordo que eu sempre faço com vocês antes, né? Aqui eu não gosto de ficar enrolando, então a gente já começa a live direto, tá? Liliana, seja bem-vinda, Liliana. Seja bem-vinda, tá? E aí, o acordo que a gente sempre faz aqui. Tio querido, olha minha sobrinha aqui, ó. Larissa Lohane.
Caraca, que visita, vem, ó, estamos esperando aqui, Larissa. Marca aí pra vir aqui, tá? Em breve, juíza, com certeza, eu tenho certeza absoluta. A melhor juíza da história. A melhor juíza da história, cara. Uma admiração muito grande por você. Não é porque é minha sobrinha, mas uma admiração muito grande. Liliana, seja bem-vinda, fique à vontade. O recado do início da live. Primeiro, não esqueça de apertar o coração. Por que apertar o coração? Para você que é novo, para você que é nova aqui, quando você aperta o coraçãozinho, você está avisando para o Instagram mostrar essa live para mais pessoas que estiverem online. Como que eu sei que uma pessoa está online? Quando ao lado do perfil dela fica uma bolinha verde. É porque aquela pessoa está online. O que o Instagram vai fazer? Ele vai pegar, vai procurar mais pessoas para poder mostrar essa live. Ponto número 2. Esse aviãozinho aqui, ele é ótimo para você enviar para um amigo, para uma amiga, para um conhecido, para um namorado, para uma namorada, para você mostrar o conteúdo dessa live. Porém, tem um recado. Só faça isso se você já comentou sobre mim, sobre o meu perfil, sobre os assuntos que eu estou abordando aqui. Por que eu falo isso? Imagina uma pessoa que gosta de escutar de assunto de esporte, de música, e aí ela cai aqui para falar de um assunto de inteligência emocional, de emoções, só que a pessoa ela não está querendo saber daquilo. Então, quando você pegar esse aviãozinho e mandar para aquela pessoa, a pessoa vai ver assim, cara, eu nunca vi esse cara nem mais preto, nem mais branco. Eu não sei o que esse cara tá falando, é de comer ou passar no cabelo. Aí a pessoa olha e sai, olha e sai. Então, avisa, se for para mandar esse aviãozinho para alguém, primeira coisa, avisa a pessoa. É a mesma coisa uma ligação. Você tá ocupada, você recebe uma ligação do nada. E aí você vai ter tempo, paciência para poder atender aquela pessoa? Raramente nós teremos, né? Então eu sempre falo, avisa para a pessoa. O que eu recebo de aviãozinho de pessoas em relação à live, que não tem nada a ver com aquilo que eu tenho interesse, que eu falo assim, meu Deus do céu, eu não tenho interesse nisso, não é algo que me preocupe nesse momento. Então, não é ser arrogante, nada disso, mas é que não me interessa, tá bom? Dito tudo isso, vamos começar. Primeiro, se a gente chegar hoje a 15 pessoas aqui, ó, aqui tem um número que fica aqui, ó, se a gente chegar a 15 pessoas contínua assistindo a live, no final eu tiro um print e a gente sorteia esse livro aqui, tudo bem? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre frustração. Frustração foi o tema sugerido ontem. E aí, como superar a frustração? Primeiramente, esse ano de 2020, que está aí na reta final, foi um ano desafiador para todos nós. Muitas pessoas se sentiram frustradas com o resultado desse ano. Porém, hoje eu quero passar uma forma de minimizar e superar as frustrações. Agora, antes de falar tudo isso, o que te deixa frustrado, o que te deixa frustrada? Coloca aqui no comentário para mim, por favor. O que te deixa frustrada ou frustrado? Nos últimos meses, nos últimos 12 meses, o que te deixou frustrado? Coloca aqui para mim, só para eu poder saber, para a gente começar. O que te deixou frustrada nos últimos meses? Olá, Chara, seja bem-vinda. Olá, Nevinha, seja bem-vinda. Fica à vontade. O que te deixou frustrado ou frustrada nos últimos meses? Eli Moutinho, minha irmã. Ó, minha irmã aí, ó. Eli Moutinho. Decepção, mas o quê? Para mim é algo que eu planejei e não saiu como eu queria. Perfeito, Elaine. Bianca, seja bem-vinda, Bianca. Tá sumida, Bianca.
Paloma, vou assistir depois. Tudo bem, Paloma? Fique à vontade, tá? Se precisar sair para resolver alguma coisa, fique à vontade. Tudo bem? Bianca, o que te deixou frustrada nos últimos meses, Bianca? Pessoas falsas, né? Vinha colocou. A minha irmã, sou eu. Sou eu o quê? Essa é minha irmã. Ellen Moutinho, minha irmã. Minha irmã. O que te deixou frustrado nos últimos meses? Ellen, o que te deixou frustrado nos últimos meses? Paloma, o que te deixou frustrado nos últimos meses? Elaine já falou. Charo, o que te deixou frustrado nos últimos meses? Liliana, Larissa, fala aí pra mim. Sou eu aqui, a Ellen escrevendo. O que te deixou frustrada nos últimos meses? Vamos lá, só pra gente poder nivelar o que nós iremos falar aqui. Tá? O que te deixou frustrado? Vamos lá, pessoal. Escreve aí. Preciso da participação de vocês. Antes de mostrar como superar a frustração, no começo do ano foi a faculdade também, porque a aula prática é totalmente diferente da aula EAD. Realmente, Elaine, decepção com pessoas, é saber que estou com câncer. Esse e outro exemplo. Chara. Vamos superar isso aí, com certeza, tá? Com certeza. Conte com a gente aqui, tá? Eu ter percebido como as pessoas esperam muito do outro e ficam tristes por não serem correspondidas. Boa! Boa, Ellen! Vamos lá, pessoal. Antes da gente entrar, como que nós resolvemos, superamos o problema da frustração? Quem está novo aqui comigo sabe que essas lives elas são extremamente práticas. É pouca teoria e mais situações práticas. Da onde que eu tiro o conteúdo dessa live? Primeiro, dia a dia, atendimento com pessoas. E segundo, embasamento de estudos. Eu não entro muito na parte teórica porque eu acredito que a vida ela precisa ser dinâmica. Você gastar muito tempo com teorias que não te levam a nada, para mim, não é interessante, tá? Então eu procuro fazer algo bem prático, bem objetivo. Primeiramente, antes de entrar como que a gente supera a frustração, é preciso entender. E existem alguns pensamentos que a gente precisa estar presente, consciente para esses pensamentos, para a gente entender o porquê a frustração acontece nas nossas vidas, tá? Primeiro, existe alguns pensamentos que são extremamente infantis, tá? E aí, me perdoa pela forma que eu vou falar, tá? Se em algum momento eu usar alguma palavra que você não concorda, pode colocar aqui, ó. O Elderson, eu não concordo com o que você falou, tudo bem? Mas existem alguns pensamentos que são infantis, tipo, tudo sempre vai dar certo. É um pensamento infantil. Existe um outro pensamento infantil, tudo sempre vai dar errado. É um pensamento infantil. Tudo sempre vai dar errado. O pior sempre vai acontecer. É um outro pensamento que é uma armadilha mental que nós criamos. Amanhã eu faço, tá? O eu do amanhã sempre ele vai estar mais disposto, ele sempre vai estar mais focado, ele vai estar sempre mais, ele é sempre melhor do que o eu do presente. Então, todas as vezes que eu acredito no eu do futuro mais do que no eu do presente, é um pensamento, é uma linha de raciocínio infantil, tá?
querer ter a certeza de tudo para poder fazer algo. Também é um outro pensamento infantil. Todos esses pensamentos que eu rotulei como pensamentos infantis, eles são a raiz da frustração, tá? Então entenda bem. Entenda que a frustração é como se fosse um fruto. A gente está tratando da raiz, da onde nasce, qual é o tipo de pensamento mais comuns que provoca o crescimento dessa árvore, e essa árvore ela dá um fruto. E esse fruto é a frustração, tá? E aí, amanhã eu faço, querer ter a certeza absoluta para poder agir, contar com a força de vontade, com a garra e a disposição para realizar uma tarefa. Contar para qualquer tarefa ou objetivo mais com a capacidade do outro do que com a minha capacidade, tá? Uma outra raiz que é um pensamento infantil é depositar uma confiança irrestrita no outro em detrimento uma confiança irrestrita em mim mesmo. É uma outra raiz, tá? Então aqui eu citei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades de raízes que sustentam uma árvore. E essa árvore ela dá algo chamado frustração, tá? E aí, se eu for entrar para poder explicar o que é uma frustração. Frustração nada mais é do que um desejo não atendido, tá? Se você for procurar a origem da palavra frustração, é nada mais do que um desejo não realizado, tá? Então, a partir desse momento que eu entendi essas raízes da frustração, são as raízes básicas. Tem outros tipos de raízes, tá? O que é uma frustração? A frustração, ela sempre acontece. Olá, Alexandra. O Maí Matos, seja bem-vindo, meu amigo, fotógrafo também. Para que haja a frustração, é preciso ter uma combinação de alguns fatores. E aí, eu coloquei até aqui no meu escrito da live, tá? Existe muito aquela brincadeira expectativa versus realidades. O que é expectativa? Expectativa é algo que eu espero, tá? Realidade é algo que eu recebo. Então, quando existe uma expectativa e quando existe um resultado, a diferença entre a expectativa e a realidade, essa diferença, esse espaço aqui, ó, entre as minhas mãos, aqui, ó, esse espaço entre a expectativa e a realidade, esse espaço aqui, ó, se chama frustração. É quando eu tenho uma expectativa e a realidade é outra. Então, o resultado que eu colhi daquilo que eu esperava ficou abaixo do que eu queria, o desejo, aquilo que eu queria. E quando isso acontece, esse espaço aqui se chama frustração, porque o meu desejo é aqui, porém o que eu consegui foi isso aqui. E aí esse espaço aqui gera a frustração, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando eu tenho uma expectativa e eu tenho um resultado, tá? Eu tenho uma expectativa e eu tenho um resultado. Essa mão aqui é o resultado. Quando eu tenho uma expectativa e o resultado ele é maior, ele gera, eu fico surpreendido. Eu sou surpreendido positivamente. Aqui é minha expectativa e isso aqui foi o resultado. Essa diferença entre a expectativa e aqui o resultado causa em mim uma surpresa. Uma surpresa agradável, tá? Essa diferença aqui. Quando eu tenho uma expectativa e quando eu tenho um resultado similares, o que acontece? Existe a satisfação.
Porque eu tenho um desejo e eu tenho uma expectativa em relação àquele desejo. Quando a expectativa ela está extremamente alinhado com o resultado, eu me sinto satisfeito. Porém, a gente não está falando sobre satisfação, nem a questão da surpresa. A gente está falando sobre frustração. A frustração ela ocorre a partir de que o que eu recebo é menor do que eu esperava. E aí você pode me perguntar assim, Welderson, tá bom, eu entendi. Expectativa, realidade. Como que eu supero uma frustração? Primeiramente, como que eu supero uma frustração? Eu supero a frustração entendendo o que eu posso retirar daquela experiência. É o primeiro passo que eu preciso dar. O que gerou essa situação, o que eu preciso aprender com essa situação. Você se faz essa pergunta, é uma pergunta que você faz para si mesmo. Aconteceu isso, o que eu tiro? O que eu aprendo com essa situação? A partir do momento que eu encontrei uma resposta, e essa resposta, ela precisa ser uma resposta positiva. Não adianta eu usar respostas vingativas ou de compromissos. O que é isso? Uma resposta vingativa é, tá vendo? Aconteceu isso comigo, eu me decepcionei com A, com B, com C, eu nunca mais faço isso. Isso você está assumindo um compromisso com você mesmo. Quando você assume um compromisso com você mesma, você fica refém. E quando você fica refém, você não é livre. Então, não assuma compromissos a partir de situações que não foram como que você esperava. Acalme a sua mente, a sua cabeça, esfrie a sua cabeça, entenda que lição eu posso tirar disso. Que lição? A partir do momento que você conseguir responder a essa pergunta, que lição eu tiro disso tudo? E aí vem a técnica que eu uso e que eu ensino para os meus clientes, tá? Pessoal, até agora o que eu estou falando faz sentido para vocês? Sim, não, dá exemplo, como que eu quero aqui a participação de vocês, tá? Faz sentido tudo que eu estou falando aqui agora para vocês? Existe alguma dúvida? Tem? Existe alguma dúvida? Tá claro a explicação? O Maí falou aqui. Sim, Stephanie falou que sim. E aí, eu agora... Tá claro, Elaine falou. Por que eu faço essas pausas para poder perguntar para vocês que estão aqui ao vivo comigo? O entendimento de vocês, ele é o que eu considero mais importante aqui. Não adianta eu falar tudo aqui se vocês não entendem. Então, a primeira coisa é a importância de vocês entenderem um conceito. A partir do conceito, eu vou evoluir para quê? Para uma técnica básica para que você elimine a possibilidade de se sentir frustrado, tá? Frustração, ela é algo que vai acontecer, só que eu posso minimizar a frustração usando 3 passos básicos, tá? Bianca, essa é uma das possibilidades. O que as pessoas geralmente fazem? Como eu, em algum momento, me senti frustrado por uma situação, o que eu faço? Eu não crio mais expectativas. É uma técnica que você utiliza. Então, perfeito, Bianca. Gostei, tá? Você adiantou uma das técnicas. Como que eu faço e como que eu ensino as pessoas? É aquela velha história. Nem 8, nem 80, tá? É o caminho do meio. O caminho do meio, os filósofos, eles sempre falam que é o caminho mais adequado.
Como que eu falo? Para que a minha expectativa esteja em linha com o resultado, precisamos adotar a seguinte fórmula. E aí vai. O primeiro, todas as vezes em que eu me comprometo num relacionamento com alguém, num compromisso comigo mesmo, num projeto, eu preciso ter em mente que existem 3 cenários possíveis. E eu preciso trabalhar com esses 3 cenários possíveis. Essa é a melhor forma de eu diminuir a frustração. A gente está aqui há poucos dias do final do ano. O que as pessoas fazem? O que a maioria das pessoas fazem? Elas projetam um ano de maravilhas. Elas projetam um ano de realizações, de saúde, de dinheiro, de conquista. Elas projetam um ano maravilhoso. E aí, no papel, na nossa mente, tudo é maravilhoso. Não existe possibilidade de dar errado. Então, o que acontece com a maioria das pessoas? Como eu projetei um ano maravilhoso, de saúde, conquista, dinheiro, otimismo, e aí, quando vai no decorrer do ano, a pessoa ela conta com o quê? Com a força de vontade, a pessoa ela conta com a garra, com a motivação, uma tempestade de motivação, mas quando chega no decorrer do ano, ela não contava com as intempéries, com as dificuldades. E aí, como ela não contava com as intempéries, as dificuldades, os projetos que ela fez na virada do ano começam a ruir. E aí, o que acontece com a maioria das pessoas? Caraca, eu não me preparei para esse cenário. Como eu não me preparei para esse cenário, o que acontece? Frustração. Frustração. Então, seja bem-vinda, Suzana, Ângela, seja bem-vinda, Ângela. Sidney, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E aí, o que acontece? O que eu ensino para as pessoas? Como a Elaine falou aqui, ela criam metas e criam expectativas. Perfeito, Elaine. O que acontece com a maioria das pessoas? Ou eu crio um cenário extremamente otimista, e eu posso falar, eu levanto a mão aqui, eu já fui uma dessas pessoas. Eu era um otimista incorrigível. Incorrigível. Para toda e qualquer situação, eu sempre via o melhor possibilidade de tudo. Se o copo estava aqui pela metade, eu sempre via o copo como meio cheio. Eu nunca via o copo como meio vazio. Nunca, 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 nunca. Só que a experiência, atendendo pessoas, principalmente no coaching, eu comecei a questionar a minha própria visão de mundo. E a partir do momento que eu comecei a questionar a minha própria visão de mundo, eu fui estudar. Eu fui ver as melhores técnicas. E eu descobri essa técnica que eu utilizo. A Suzana está aqui, ela é minha mentora, ela sabe disso, tá? Foi o que aconteceu nesse ano, né? Porque ninguém estava esperando por uma pandemia mundial. É exatamente isso, Elaine. O Maí Matos fala o seguinte: projeta sem ter um plano, acho que é a maior causa. Também. Mas o que acontece? Sem, né? Ok. O que acontece? A grande maioria das pessoas, ela parte do princípio que tudo sempre vai correr conforme ela planejou. E aí, o que eu falo com as pessoas? Se você está seguindo um método, se você está seguindo uma fórmula que alguém já utilizou para obter resultado, se você está seguindo um método, uma fórmula que alguém já utilizou, que alguém já obteve resultado, o que acontece? Você sempre vai trabalhar com 3 cenários possíveis. O primeiro, o mais provável, se eu seguir passo a passo esse método, se eu fizer o que tem que ser feito, qual é o resultado provável? Primeiro vem, qual é o resultado provável que eu vou ter?
Eu preciso trabalhar com essa possibilidade. Qual é o resultado provável que eu vou ter? Segundo, qual é o pior cenário que eu posso ter? Se eu fizer isso aqui e não acontecer da forma como eu planejei, qual é o pior cenário que pode acontecer? E se acontecer esse pior cenário, como que eu vou reagir? O que eu vou fazer? Ok? E tem um terceiro cenário, que é o melhor. Eu vou fazer isso aqui. Mas qual é a melhor coisa que pode acontecer se eu fizer isso aqui? Então, quando eu começo a trabalhar com 3 cenários possíveis, Elaine, o que acontece comigo? Eu diminuo a possibilidade de acontecer a frustração. A frustração ela acontece justamente porque eu só tenho um cenário. E aí foi o que a Elaine falou aqui. Foi o que a Bianca também falou. O que acontece? Quando eu começo a trabalhar com 3 cenários, eu trabalho com uma expectativa alta, uma expectativa moderada e uma expectativa baixa. E aí, quando eu faço isso, eu começo a ganhar inteligência no processo. Se eu vou me relacionar com alguém, um funcionário, um marido, esposa, esposo, quando eu vou me relacionar com qualquer tipo de pessoa, eu tenho 3 possibilidades. Se eu vou me relacionar com um cliente, existem 3 possibilidades. Quando eu começo a adotar essa postura, eu elimino a possibilidade de ter frustração. E aí, o que foi o que a Bianca falou aqui. Quando eu vivo sem expectativa nenhuma, é uma alternativa. Tá, eu não vivo com expectativa nenhuma. É uma outra alternativa. Existem pessoas que preferem não ter expectativa. Só quando eu vivo sem ter expectativa alguma, eu passo a ter um modo de vida pragmático. E quando eu passo a ter um modo de vida pragmático, Bianca, o que acontece? Isso, a longo prazo, ele afeta o meu humor. O que é o humor? É o meu estado de espírito. Então, o que eu falo? Eu preciso considerar, tá? Eu preciso, né? A minha sugestão é que você considere 3 cenários. Por quê? Se eu sou extremamente pragmático, o que pode acarretar isso? Como eu trabalho com pessoas, comportamento humano, quando eu vejo uma pessoa trabalhando apenas no nível do pragmatismo, o que acontece? Isso pode evoluir. Isso aí. Isso pode evoluir para uma visão de mundo, pessimista, que é um outro aspecto da frustração, da expectativa. Então, se eu sou muito otimista, a tendência é que eu me frustro mais do que a média geral das pessoas. Se eu sou muito pessimista, eu posso me acostumar nessa percepção de mundo, e a partir do momento que eu me acostumo com aquela percepção de mundo, eu começo a ficar anestesiado com o que é muito bom ou com o que é muito ruim. E aí, as pessoas que estão à minha volta, o que acontece isso? Quando eu começo a ter uma visão pragmática, quando eu começo a ter uma visão muito pé no chão de tudo, as pessoas que estão à minha volta, elas podem ser atingidas. E aí, como que elas são atingidas? Eu passo a ser um pai mais frio, um marido mais frio, uma namorada mais fria. Por quê? Eu não crio expectativa. Entendeu? Então, o que é mais saudável, olhando para o ser humano, tá? O que é mais saudável, eu trabalhar com 3 possibilidades. E as 3 possibilidades cara, vai acontecer o melhor. Não, vai acontecer o pior. Não, vai acontecer o provável. Tipo, a gente está vivendo um ano extremamente atípico. Vocês já pararam para pensar como que vai ser o ano de 2021 de vocês? Me diz aqui na caixinha de texto como que vai ser o ano
do ano que vem de vocês? Qual é a expectativa que vocês têm? Vamos lá. Comece a responder aqui, por favor, se vocês puderem e quiserem. Como que vai ser o ano de 2021 de vocês? Qual é a expectativa que vocês têm? Coloca aqui para mim. Por favor. Aqui, ó, na caixinha de texto. Boa noite. Tive um problema hoje e não consegui chegar a tempo da live. Vai ficar salva, Michele. Vai ficar salva e vai ficar lá no meu canal do YouTube e aqui no IGTV, tá? Vai ficar salva lá, tá? Qual é a expectativa de vocês para o ano de 2021? Coloca aqui para mim, só para eu poder saber. E aí eu chego aqui na parte final da nossa live. Sobreviver a ele, eu projetei um ano para buscar mais por mim, me cuidar e investir em mim. Ótimo. Ano de grandes conquistas. Ok. Não criei expectativa, Liliana. Aí que eu vou falar para vocês, ó. Mais alguém tá escrevendo? Cadê? Mais alguém? Mais alguém? E aí eu vou falar para você. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar a partir de tudo isso que eu falei? Algumas pessoas aqui, ó, estão com uma expectativa boa. Eu pretendo tirar minha habilitação porque já fiz prova 2 vezes e meu psicólogo não me deixou passar. Ok. Dane-se. Prova. Um ano de reconstrução, onde vamos ter que rever nossos conceitos, reinventar e aplicar novas formas para prosseguir. Excelente. Agora eu vou colocar uma pulga atrás da orelha de vocês. Cada um aqui expressou uma expectativa com base naquilo que acredita. E não tem nada de certo ou errado com isso, tá? Crenças são crenças, ok? Agora eu te coloco a seguinte pulga atrás da orelha. Se o ano de 2021 for pior do que o ano de 2020, para pensar nisso. Como que você vai reagir? Se o ano de 2021 for pior do que o ano de 2020, como que você vai reagir? Como serão os seus resultados? Se o ano de 2021 for pior do que o de 2020. Se a pandemia durar muito mais. Para pensar. Já pararam para pensar nisso? E se isso acontecer, o que você vai fazer? A Stephanie aqui, ó. Se for pior, acredito que teremos que mudar para Marte. Viver um dia de cada vez. A Liliane colocou aqui. Se for pior. Se for pior. O que você vai fazer? Você já parou para pensar nisso? Se for pior. Ficou a pulga atrás da orelha? Ficou a pulga atrás da orelha? Agora eu te pergunto, creio eu que muitas pessoas vão tirar de letra, já outras vão surtar. Exatamente, Elaine. Exatamente. Porque o número de pessoas com ansiedade, com depressão, suicídio aumentou drasticamente. Para pensar nisso. Mais preparado para seguir mesmo se a pandemia continuar. Foi muito difícil adaptar às novas situações. Agora já sabemos como que é. Perfeito, Michele. Por isso que não cria expectativa, Liliane. Ok. Agora eu vou levar vocês para um outro caminho. Um outro caminho. Agora imagina que o ano de 2021 melhore.
infinitamente melhore. Você ganhe o dobro do que você está ganhando hoje, que os seus relacionamentos sejam reconstruídos, que você conquiste, que você se supere, que você consiga realizar aquele sonho que faz seu coração bater mais forte. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Coloca aqui para mim, por favor. Foi aquele ano, o melhor ano da sua vida até então, 2021. Como que você vai reagir? Hein? Como que você vai reagir? Léo, seja bem-vindo. Aí vou aproveitar o momento, ok? Aí vou aproveitar o momento, agradecer, Elaine. O melhor ano da sua vida, aquele sonho que estava no coração, estava ali guardado, que talvez eu não consegui realizar em 2020. Porém, a vacina chegou, todo mundo vacinado, a vida voltou ao normal, você conseguiu colocar seus projetos em dia, está ganhando o dobro do que você ganha, sua família unida, tudo de bom, maravilhoso, você faz aquela viagem que você sempre sonhou. Imagina, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Tudo isso está acontecendo na sua vida agora, 2021. Não, eu esqueço o seu nome. É só projetar os novos voos, curtir cada momento, agradecer a Deus por tudo e fazer por onde, continuar dando tudo certo. Michele colocou aqui, tá tudo dando certo, dinheiro na conta, emocionalmente você tá forte, espiritualmente, financeiramente, tá tudo correndo maravilhosamente bem. Qual é o próximo passo? Já parou para pensar nisso? Qual é o próximo passo? Para pensar nisso, qual é o próximo passo? A vacina aconteceu, o Maitá, perdão, meu amigo. Tudo está acontecendo de forma maravilhosamente bem com você agora. Criar mais expectativa para as coisas novas é uma pergunta. Agora eu falei o pior cenário, eu falei o melhor cenário, agora o cenário provável. Que a vida volte ao normal, nem o normal pré-pandemia, em que você estava com seus projetos, fazia o que você tinha que fazer, que tinha um número de clientes, seu dinheiro não aumentou muito, mas também não caiu muito, ficou naquela média do ano passado. O próximo passo é agradecer a Deus. E agora, o provável, volta tudo ao normal, tem a vacina, mas financeiramente você não teve um ganho substancial, tá? Mas também você não teve uma perda substancial. A vida voltou como era pré-pandemia. E aí eu falo para você, qual é o próximo passo? Qual o próximo passo? Qual é o próximo passo? Coloca aqui para mim, por favor. Qual é o próximo passo? E aí eu vou explicar por que eu estou fazendo toda caminhando com você nessa reflexão. Qual é o próximo passo? Tudo voltou como era pré-pandemia. Qual é o próximo passo que você tem que tomar? Que você acha que precisa tomar? Coloca aqui para mim, por favor. Eu sei que vocês estão escrevendo aí, tá? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Tudo voltou como era pré-pandemia. Qual é o próximo passo que você vai tomar? Qual o próximo passo? Se vocês repararem, eu desenhei aqui, eu sugeri, o Maitá fala assim, ó, ficaremos muito, continuamos seguindo os projetos, viver como antes, risos. Érica, seja bem-vinda, Érica.
Se vocês pararem para pensar, eu sugeri aqui 3 cenários para vocês. O que eu sugiro, tá? Criar novas estratégias e continuar se reinventando. Daisy falou. Michele, agradecer do mesmo jeito, porque só em voltar ao normal já está ótimo. Encontrando amigos, família, Maria voltando para o colégio e continuar vendo suas lives, seguindo seus conselhos. Ótimo. Mudar as atividades, já que quero que minha vida melhore. Preciso melhorar minhas atitudes. Entrou aqui Curig, né? Curi. Entrou aqui. Agora, o que eu falo para vocês? Fica como tarefa de casa dessa live. Uma tarefa, um desafio. Quando acabar essa live, eu sugiro. Por que eu sugiro? Eu não tenho direito, isso faz parte de algo que se chama comunicação não violenta, tá? Eu não tenho o direito de falar o que você deve ou não fazer. Eu apenas te dou uma sugestão, tudo bem? Isso faz parte de uma técnica chamada de comunicação não violenta, ok? Então, a minha sugestão para você, acabou essa live, tira 5 minutinhos e faz o seguinte, escreva o melhor cenário, o pior cenário e o cenário provável do que você espera para o ano de 2021, para o ano de 2022, mas vamos colocar, para ser mais objetivo, 2021. Coloca o melhor cenário, o pior cenário e o cenário provável. E aí você coloca a sua expectativa em relação a cada uma dessas 3 possibilidades. Essas 3 possibilidades acontecendo, o que você vai fazer? Comece a projetar agora os 3 cenários possíveis. Porque quando você faz isso, você se prepara mentalmente para 3 possibilidades. E aí o que acontece? A possibilidade de você surtar diminui muito. A possibilidade de você se frustrar com o que virá diminui muito. Mas muito mesmo. E aí o que acontece? Como prêmio, como bônus, você passa a ter uma saúde mental mais forte e mais resiliente. Essa palavra que as pessoas usam tanto. Então, não espere acontecer. Faça acontecer. E aí, já está caminhando aqui para o final da live, eu quero deixar uma reflexão para vocês. A quantidade de dedicação em fazer um projeto, uma relação acontecer, será proporcional ao resultado que eu terei. Eu vou repetir. A quantidade de tempo, de energia que eu vou colocar num projeto, num relacionamento, para fazer com que isso aconteça, será proporcional ao resultado que eu terei. Se eu vou colocar muita energia, se eu vou me dedicar, se eu vou cuidar daquele projeto, daquele relacionamento, o resultado que eu vou ter vai ser proporcional, ok? E aí vem um conceito de ouro, para eu não me frustrar nunca mais na minha vida. Aí vem um conselho de ouro, tá? Se chama autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Quem aqui já conhece esse conceito da autorresponsabilidade? Coloca aqui sim ou não. Vocês conhecem esse conceito da autorresponsabilidade? Mariana, seja bem-vinda, Mari. Vocês conhecem esse conceito da autorresponsabilidade? Sim ou não? Você conhece o conceito da autorresponsabilidade? Coloca aqui na caixinha, só para eu poder saber. Uma coisa, pessoal, que eu sempre procuro fazer é pedir a participação de vocês, porque eu não gosto que subestime
a minha inteligência, tá? E assim como eu não gosto que subestime a minha inteligência, eu faço o máximo para não subestimar a inteligência das pessoas que estão aqui comigo. E aí o que eu procuro fazer? Assegurar que aquilo que eu estou falando é do conhecimento de vocês ou não, tá? Então eu não subestimo, ou seja, eu não coloco que eu sei tudo, aquela coisa toda, e vocês não sabem nada. Eu vou falando aqui, jogando conceitos se vocês não conhecem. E também eu não superestimo. O que é superestimar? É achar que você tem obrigação de saber tudo. Não, você não tem obrigação de saber tudo. Assim como eu não tenho obrigação de saber tudo. Então, é aquilo que eu falei na live da semana passada. Um dos meus valores mais fortes é o respeito. Então, você pode ter certeza, se você parou um pouquinho aqui do seu tempo, eu acredito que o que você tem de mais precioso é o seu tempo. Se você parou um pouquinho do seu tempo para poder me escutar, eu quero honrar de verdade o seu tempo. E aí, como que eu faço isso? Respeitando, trazendo conceitos, trazendo técnicas que realmente possam te ajudar, tudo bem? Pegar a responsabilidade para si mesmo. Não, vamos lá então, vamos esclarecer. O que é autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade é um conceito libertador. O que esse conceito fala? Que eu sou o responsável direto por todos os resultados que eu tenho. Sejam eles bons, sejam eles ruins. Consciente ou inconscientemente, eu fui o responsável por aqueles resultados. O Elton, isso é uma loucura. Tem coisas que eu não tenho controle. Sim, eu concordo com você. Tem coisas que acontecem. Porém, as coisas que nos acontecem, ela representa 20%. Tá? 80% das coisas que nos acontecem foi por ação ou omissão minha. E a autorresponsabilidade é um conceito que fala que eu sou o único responsável pelos resultados que eu tenho. Sejam eles positivos, sejam eles negativos. Eu sou o único responsável. E se eu sou o único responsável, eu sou a única pessoa no mundo que posso melhorar os meus resultados ou piorar os meus resultados. É um conceito que quando nós somos apresentados para ele, tá? É um conceito que causa estranheza. Por quê? É fato que eu não quero ser responsável por uma vida que eu não gosto de estar vivendo. Então, é natural que eu me defenda, eu me proteja, porque é uma forma de proteção. Eu quero acreditar que o que eu estou vivenciando é culpa do governo, é culpa do prefeito, é culpa do deputado, é culpa do meu patrão, é culpa do meu marido, é culpa da minha filha, é culpa da minha mãe. Eu quero acreditar. Porque quando eu transfiro essa responsabilidade para terceiros, quando eu transfiro essa responsabilidade para terceiros, eu fico com a consciência mais tranquila. Só que essa atitude, o que ela faz? Ela me aprisiona num ciclo de falta de resultado, de vitimismo. E olha o que acontece? Acontece que eu vou vivendo a partir do que o outro determina para mim. A partir do momento que eu tomo as rédeas da minha vida, eu passo a ser o protagonista da minha vida, eu passo a ser autorresponsável. Então eu passo a me responsabilizar pelos meus resultados, sejam eles bons, sejam eles ruins. E aí outro dia eu vou falar de como que eu me torno autorresponsável. Tudo bem? E aí, a partir desse conceito da autorresponsabilidade, eu sou responsável direto por todos os meus resultados, quer que eles sejam bons ou ruins. Se eu sou responsável único, então eu sou a única pessoa que eu posso mudar, melhorar a minha própria vida. Basta que eu assuma as atitudes necessárias para que a minha vida melhore. A partir desse momento, eu acabo com o cordão umbilical, corto o cordão umbilical que me liga às outras pessoas, de dependência emocional,
de dependência financeira, de dependência cognitiva. Eu corto o cordão umbilical. Quando eu faço isso, eu passo a ter autonomia. E aí o que acontece? A possibilidade de sentir frustrado com as circunstâncias, a possibilidade de me sentir frustrado com pessoas, ela diminui. Mas a partir do momento em que eu entendo o conceito da autorresponsabilidade e aplico isso sempre em 3 cenários. Vai fazer uma prova, vai fazer um exame, vai criar um negócio, vai no emprego, você entende que existem 3 cenários possíveis. E que aí tudo aquilo que eu falei lá no início começa a fazer sentido. Se eu passo a ter uma visão romântica da vida, do mundo, que vai ser um ano maravilhoso, que tudo vai correr bem, se eu entro o ano com essa possibilidade, o que acontece? Eu estou colocando a semente da frustração. Eu estou plantando a semente da frustração. E aí quando acontece algo que eu não esperava, sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Caraca, e agora? O que eu vou fazer? Então, esse é o resumo, tá? Isso eu aprendi na minha vida, e eu falo assim que é libertador quando você passa a trabalhar com 3 cenários. É libertador. Eu não sou o cara do otimismo cego que eu tinha há 3, 4 anos atrás, mas também eu não sou o cara do total pragmatismo, de que não, eu vivo sem expectativa nenhuma. Eu não sou nenhum nem outro. Eu trabalho sempre com 3 possibilidades, que tudo aquilo que eu colocar minha energia, tudo que eu colocar a minha dedicação, eu vou colher proporcionalmente, tá? E se eu coloco muita energia, eu vou ter muito resultado. Se eu coloco pouca energia, eu vou ter pouco resultado. Se eu me saboto, se eu me boicoto durante o processo, eu vou colher o resultado. Não adianta eu ter uma visão romântica de que mesmo me sabotando, mesmo me boicotando, eu vou ter um resultado legal. A mesma coisa nos relacionamentos. Seja de mãe com filho, de filho com mãe, de patrão com empregado. Então, a dica que eu dou, a técnica, utilize 3 cenários básicos. É a minha sugestão para você. Eu não tenho condições de te impor nada, apenas sugerir. Tudo bem? É isso, tá? Eu quero agradecer cada pessoa que tirou um pouquinho do tempo aqui para estar comigo. E eu quero perguntar, existe alguma dúvida em relação a esse assunto? Ficou claro? Querem perguntar alguma coisa em relação à frustração que nós desenhamos aqui? E esse é uma técnica que eu hoje utilizo com todos os meus clientes. Todos os meus clientes, quando chegam para mim para fazer processo de coach, uma palestra, eu sempre coloco 3 cenários possíveis. Por que eu trabalho com 3 cenários possíveis? Eu consigo, e foi quando a gente falou da meta, eu consigo ter o controle, no processo. Eu não consigo ter o controle absoluto sobre nenhum resultado. Nem eu, nem você. Por melhor que você seja naquilo que você executa. Se você é um fotógrafo, se você é uma cabeleireira, se você é uma advogada, se você é uma palestrante, você consegue ter o controle do processo, o passo a passo, as etapas. Mas o resultado, só uma pessoa que eu acredito que consegue ter, que é Deus. Tá? Eu acredito que ninguém tem a capacidade de prever nenhum resultado. Por não ter essa capacidade de prever nenhum resultado, quando eu trabalho com 3 possibilidades, eu entendo que a vida, da forma que ela foi desenhada, ela é impermanente. Quando eu entendo que a vida é impermanente, o que é isso? Eu não tenho certeza de nada. Ninguém pode ter certeza de nada. Tá? A única certeza que eu tenho
A única certeza que eu tenho é que não existe certeza absoluta. Hoje eu estou falando aqui com vocês, amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. Essa é a grande certeza. A vida é impermanente. A vida, ela muda de minuto a minuto. E quando eu vivo com uma necessidade psicológica de ter certeza sobre tudo, eu crio uma bolha tóxica para mim mesmo. Por quê? Porque a vida é impermanente. A vida muda de momento a momento. Entendeu? Então, eu consigo controlar o processo, as etapas. Mas é impossível eu controlar 100% o resultado que eu vou ter. Eu posso começar essa live aqui, eu posso controlar o meu processo. Que todos os dias de manhã eu acordo, eu tiro um tempo e vou fazendo aqui o rascunho da live. Mas a quantidade de pessoas que vão estar aqui na live, eu não tenho um controle. Como eu não tenho um controle, eu me preparo para que eu vou começar uma live e possa ser que não tenha uma só pessoa, como já aconteceu. Pode acontecer que isso aqui tenha 100 pessoas, 200 pessoas. Pode acontecer que tenham 10 pessoas. Só que eu, psicologicamente, eu estou preparado para os 3 cenários. Quando eu estou preparado para os 3 cenários, eu entendo que eu fiz o melhor que eu pude, que eu estudei, que eu me preparei com antecedência para poder entregar o melhor conteúdo para vocês. Tudo bem? Ana Paula, Ana Beatriz, sejam bem-vindas. Pessoal, não tem nenhuma pergunta? Nada. Franciele Rocha, sou seu fã, Fran. Franciele Rocha, top. Pessoal, não tem nenhuma pergunta? Não. Pergunte agora ou cale-se para sempre. Amanhã o nosso tema é sobre rancor. Vamos falar sobre o rancor. Foi o tema sugerido ontem, né? Rancor. Agora, qual o tema que você sugere para quinta-feira? Qual é o tema que você sugere para quinta-feira? Amanhã é rancor. Quinta-feira, qual é o tema que você sugere? Vamos lá. Pessoal que não me segue, sejam muito bem-vindos. Todos os dias, às 8 às 20h10, eu estou aqui no Instagram, tá? Falando sobre as nossas emoções, sobre técnicas, como ajudar você a ficar mais autoconfiante, como fazer a vida ser mais leve para você. Eu tô aqui para te ajudar. E aí muitas pessoas falam assim, mas o que você faz? Eu sou coach, formado pela Febracis, tá? Estudei muito para poder ajudar as pessoas. E eu sempre falo assim, que para facilitar, eu falo que eu sou um empoderador de pessoas, um empoderador de gente. Se você acredita que não dá, eu tenho como missão te ajudar a acreditar que é possível, que dá, que você é capaz, tá? Só uns minutos para pensar. Deborinha, qual o tema para quinta-feira? Qual o tema que você sugere? E aí, para quem tá novo aqui, me segue lá no Instagram, me segue aqui no Instagram, vai nas suas notificações e acione para que você receba o aviso de que eu estou ao vivo, tá? Pessoal, fala sobre disciplina. Bom tema, Débora. Por favor. Tudo bem. Alguém tem uma outra sugestão para quinta? Disciplina. Vou botar aqui, ó, disciplina. Todos concordam com a disciplina? Autoestima já falamos. Autoestima já falamos, Elaine. Insegurança. Disciplina. Disciplina, insegurança. Qual o tema, pessoal? Tem 9 pessoas aqui. Pode ser disciplina, ok? Pode ser disciplina. Pessoal, vamos colocar aqui 4 votos, ganha. Para quinta-feira.
Quinta-feira. Vai ser disciplina quinta-feira, tá? Amanhã vamos falar sobre rancor e quinta-feira vamos falar sobre disciplina, tá? Se você tem alguma sugestão de tema, pode me mandar lá no meu direct, tá? Se você não me segue nas redes sociais, divulgue essa live para mais pessoas, tudo bem? E já estamos terminando aqui, tudo bem? Pessoal, quero agradecer demais. Dayana Pimentel, seja bem-vinda, Dayana. Disciplina mesmo, tá bom. Larissa, vamos falar sobre disciplina na quinta e amanhã vamos falar sobre rancor, tá? Rancor. Essa de rancor vai ser uma live bem diferente de tudo que eu já fiz aqui. Vai ser como se fosse uma história, tá? Vai ser como se fosse uma história. Chame as pessoas, avise as pessoas. Antes de você mandar o aviãozinho, fala assim, ó, tem um cara assim, dá uns 15 minutos só para poder assistir a live e tudo. Vai lá, eu vou te mandar o aviãozinho, fica atenta, tá bom? Essa live vai ficar salva, tudo bem? Pessoal, ó, muito obrigado de coração. Se vocês quiserem tirar um print, tire o print agora. Ó, força, que a gente está junto, tá? A nossa comunidade está crescendo e eu quero que vocês pensem no nome da nossa comunidade, tá? Um nome para nossa comunidade aqui no Instagram. Marcela, está acabando, Marcela, tá bom? Meninas, ó, beijão, já acabou, eu não quero ficar aqui me alongando. Tudo que eu tinha que falar já falei. Se você pegou a live um pouco já no finalzinho, vai lá no GTV que eu vou colocar daqui a 5, 10 minutos, tá lá, tá bom? Bianca, a live ela tá em 2 lugares. Ou ela tá no meu canal do YouTube, o Elderson Pinheiro, ou estão aqui no Instagram, no IGTV. Você vê lá na barra de tarefa do seu Instagram, tem um negocinho no IGTV. Coloca lá o Elderson Pinheiro, bota no IGTV, tem vários vídeos lá meus, tá? E aí você pode ir lá e assistir. Queria assistir das metas, porque eu perdi. Tá lá também, tá? E aí o que tá faltando? Eu vou colocar as capas do vídeo, só para poder ajudar a quem não assistiu, só para não ficar confuso. Na sexta fala sobre mágoas. Tudo bem, mágoas. Ó, amanhã eu acredito, Michele, que eu vou fazer um apanhado de falar sobre mágoas, perdão, ressentimento, rancor. Amanhã eu vou abordar tudo isso num pacote só, porque vai ser vai ser uma história, tá? Vai ser uma história, eu vou contar uma história que cada um desses sentimentos ele vai assumir um papel. Vai ser muito interessante. Venham e depois vocês me falam o que vocês acharam, tá? Tudo bem, Marcela? Evoluindo para a vida. Gostei. Comunidade. Pensam aí no nome para nossa comunidade, tá? Rosane, minha mentorada querida, seja bem-vinda. Então partiu o YouTube. É isso aí, Marcela. No YouTube eu demoro um pouco mais para colocar, porque eu tenho que colocar capa, tem um monte de vídeo lá que eu preciso colocar capa. Mas amanhã todos eles estarão com capa, tá bom? Ó, beijão, tenha uma boa noite. Eu vou jantar, que eu cheguei da reunião agora e comecei a fazer a live aqui. Pessoal, muito obrigado pela... Tá começando às 20h10. 20h10, Marcela. Amanhã 20h10. Amanhã vamos falar do rancor, tá? Vamos falar do rancor. Tudo bem? Beijão. Se vocês quiserem tirar um print, ó, tira um print e me marca lá, tá bom? Tá te enviando alerta atrasado, tá? Coloca, então fica só de olho no meu, quando estiver chegando próximo, fica de olho aqui no meu Instagram e já fica preparada para entrar, tudo bem? Pessoal, tchau, beijão, boa noite, bom descanso e que tenham uma noite aí de recuperação, tá?
Amanhã tá bem diferente a live, tá? Tá bem diferente. Boa noite, fica com Deus, Débora. Fica com Deus. Tchau, 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 meninas. Meninas e meninos. Tchau. Cara, eu gosto tanto disso aqui que eu fico com o coração apertado na hora de me despedir de vocês. De verdade. Eu tô amando esse processo. Amando. Tá? E na sexta-feira tem uma novidade para todo mundo. Tudo bem? Vai ter uma novidade. Tudo bem? Vai ter uma aula. Não vou falar agora não. Tchau, pessoal. Boa noite.